Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo alerta máximo para o mercado cripto, Bitcoin e altcoins. Algo muito importante aconteceu hoje e o mercado está tomando conhecimento do que pode levar a uma aceleração no mercado cripto como um todo. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. A gente já separou alguns ativos para analisar em conjunto, mas eu peço a você, coloque qualquer ativo que você quer que eu avalie. Altcoins, memecoins, alfas, midcap, gemas, deixa aí que a gente vai avaliar e você vai entender porque que é importante a gente avaliar o máximo de ativos possíveis já nos próximos dias. O Bitcoin está subindo, as altcoins também estão subindo e todo mundo está com uma visão óbvia. Nós estamos subindo porque o mercado gostou do movimento do Fed, a manutenção da taxa de juros. Na verdade, não. Não é isso que está levando o mercado a subir, tendo em vista que isso já era uma expectativa. O que mais que a gente teve hoje? O Jerome Powell, o chefão do Fed, fez uma coletiva de imprensa e respondeu uma série de perguntas. Como sempre, o Powell foi bem sabonete. Eu só consigo entender e lembrar desta referência. Aperta ele de um lado, ele escapule para cá. Aperta ele desse lado, ele vai para o outro lado. Powell não responde a nenhuma pergunta. Algo que é típico dele. A inflação, como é que está? Está controlada, poderia estar melhor, mas a gente está trabalhando, estamos de olho. O desemprego está controlado, poderia ser melhor, estamos trabalhando em cima para avaliar os impactos. Tudo bem, e a taxa de juros vai cortar em maio? Podemos cortar em maio, podemos não cortar, podemos cortar em junho, podemos não cortar, vamos avaliar, vamos olhar. Como sempre, Powell foi lambuzado, foi sabonete. Então, o mercado está subindo por este tipo de resposta? Na verdade, não. O que nós vimos hoje foi uma confirmação de algo que a gente já tinha lido no mês passado. E a gente vem falando muito sobre liquidez, dinheiro. O mercado precisa de dinheiro. E ao longo desses últimos anos, principalmente desde meados da pandemia, o Banco Central norte-americano começou a retirar liquidez do mercado. Por quê? Na própria pandemia, o Fed imprimiu muito dinheiro inundou a economia, isso levou a inflação a subir e o Fed teve que agir. De que forma? Aumenta a taxa de juros e inicia o apertamento quantitativo. Falamos sobre isso 2 semanas atrás, falamos na semana passada, e eu fiz questão de enfatizar isto nesta última segunda-feira. Por quê? Porque era algo extremamente importante e, na verdade, foi justamente um statement, um informe acerca deste assunto que saiu hoje, que foi o seguinte: ao longo dos próximos dias, iniciando principalmente em 1º de abril, o apertamento quantitativo ou quantitative tightening, ou como outros gostam de falar, quantitative tightening, que é um processo de retirada de liquidez do mercado por parte do Fed, vai começar a diminuir. Ou seja, o que o Fed fez ao longo dos últimos anos? O Fed, entendendo que o mercado todo estava com muito dinheiro e a inflação estava muito elevada, ele iniciou este QT, que é o Quantitative Tightening, apertamento quantitativo. Isto, somado ao aumento da taxa de juros, levou ao bear market no Bitcoin. A gente teve este movimento aqui no Bitcoin. E levou também a um movimento no SP500 de baixa. Foi o bear market também do SP500. Isso tirou mensalmente 50 a 55 bilhões de dólares do mercado. Entenda
retirada de dinheiro, retirada de liquidez. Tem menos dinheiro circulando, ou seja, tem menos dinheiro para o mercado de risco. S&P 500, Nasdaq, Bitcoin e altcoins. Nós vimos este movimento ao longo destes últimos anos. E como que o Fed fazia este movimento? Como é que ele tirava a liquidez do mercado? Ele vendia títulos do governo e deixava outros títulos vencerem. Isso acabava por tirar essa liquidez. Pouca liquidez, menor liquidez, não é algo benéfico para altas dos mercados de risco. No entanto, se a gente avaliar o mercado de risco, principalmente no final de 2023, começou a subir. Está aqui o gráfico em azul do S&P 500. A gente começou a ver valorizações, só que o QT, ou seja, o apertamento quantitativo, não tinha chegado ao fim. O Bitcoin teve valorizações desde lá do final de 22, 23 inteiro, e no final de 23 engatou uma alta elevada. Se você avaliar desde o final de 23, nós vimos altas no Bitcoin de 300%. Várias altcoins subiram também de forma agressiva. Então a gente viu como um todo acelerações. E você consegue também olhar o macro das altcoins no Total 2, Total 3, o Others. Eu já apresentei isso daqui. Estas altas, elas aconteceram. Mas elas aconteceram em que ambiente? Um ambiente de apertamento quantitativo. Retirada de liquidez, retirada de dinheiro dos mercados, como um todo. O que aconteceu hoje para alertar o mercado como um todo de que a gente pode sim se encaminhar para um cenário de liquidez, dinheiro à disposição para mercados de risco? Foi justamente este statement em que o Fed colocou que no início de abril, a partir do dia 1º de abril, o comitê vai desacelerar a redução do balanço patrimonial. Ou seja, vai parar de reduzir esse balanço patrimonial, o que também indica o início do fim do apertamento quantitativo. O Fed vai deixar de tirar 20 bilhões de dólares do mercado. Pode parecer pouco, mas acredite, não é. E como isso pode impactar o nosso Bitcoin, o nosso Ethereum, nossa Solana, as nossas altcoins? Eu quero que você entenda o que aconteceu mesmo diante de um cenário de retirada de liquidez. O mercado subiu, não é verdade? E o ponto de atenção que eu trouxe na segunda-feira, nesta última segunda-feira, é o mesmo ponto de atenção que eu trago agora. Se o mercado foi capaz, o Bitcoin, subir 300%, 400%, com um obstáculo, com uma barreira, com um paredão, o que ele tem de potencial de valorização se esta barreira, este paredão, não mais existir? Nós temos agora um cenário que deixa de atrapalhar da mesma forma e pode começar a beneficiar, porque ao invés de você retirar, você não vai necessariamente depositar, mas o fato de você retirar e manter aquele fluxo de dinheiro no mercado, este dinheiro adicional, naturalmente vai caminhar para mercados de risco, S&P 500, Nasdaq, a gente vem falando muito do mercado tradicional. E é claro que ele vai fluir como uma onda para o Bitcoin e para as altcoins. Então, nós estamos de olho na era da liquidez. Sem esquecer, M2 global, liquidez global, está subindo, vem se valorizando. Mostramos no passado como isso beneficia o Bitcoin.
E é claro, a gente não pode esquecer do contexto gráfico. Poxa, a gente está com um desenho muito saudável no Bitcoin para o semanal. E falta pouco para que a gente coloque um desenho bullish de alta, saudável, no gráfico diário. Mensal segue em tendência de alta. Semanal segue em tendência de alta. O que é necessário para que o dia, o diário, o gráfico diário, o curto prazo também mude para tendência de alta. E abre espaço para que a gente veja maiores acelerações. Eu vou te mostrar. Mas antes, eu peço a você, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Ajuda muito o canal a crescer. Nas últimas semanas, a gente trouxe uma leitura muito profunda acerca de liquidez, acerca de movimentos, histórico. Não é nada de diferente do que eu já faço ao longo desses últimos anos. Mas, se você assistiu os meus vídeos das últimas semanas, você sabe exatamente o que está acontecendo e você sabe exatamente o impacto que este gráfico e este movimento de notícia estão trazendo hoje para o mercado e trarão para as próximas semanas e meses. E quando você entende os impactos e o potencial e as bases e analisa o histórico, você se posiciona. E você se posiciona com conhecimento. Por isso que eu sempre falo, conhecimento é poder. E o poder se transforma em dinheiro. Quem está pronto, quem está com base sólida, está comprando o quê? Medo. Medo de muitos que não têm o devido conhecimento. Por isso eu falo sempre, invista em conhecimento, invista em você. O que a gente tem que ficar de olho hoje, amanhã e no fechamento desta semana? Tá aqui o gráfico. E se você tem me acompanhado, você sabe que isso daqui é uma cunha descendente, um padrão que normalmente rompe para cima. Enquanto não tivermos o rompimento para cima, a gente sempre tem que ter um plano para o pior cenário. Ontem eu falei o quê? Do pior cenário de curto prazo? Eu mostrei. O pior cenário de curto prazo ainda acaba sendo a perda desses fundos. Mostrei por que é importante que a gente esteja sempre consciente desse pior cenário e mostrei por que esta é uma faixa que poderia ser atingida. Fique alerta e se não assistiu o vídeo de ontem, assista depois de terminar esse, é óbvio. Se não temos este rompimento, ou seja, se a gente não consegue confirmar o rompimento do padrão e fazer um pivô de alta, vencendo esta resistência, era um suporte, agora virou uma resistência, podemos ainda caminhar para este ponto. No entanto, no momento atual, a gente tem que ter atenção a quê? Média de 200 dias, esta linha roxa, temos no ponto 84.500, a média de 200 dias. O primeiro passo para uma tendência de alta no curtíssimo prazo, que vai alinhar com o macro, o médio, é vencer hoje, fechar hoje, 21 horas horário de Brasília, acima de 84,5. Amanhã, confirmar este rompimento, fechando acima da máxima do dia de hoje. Vou te dar um exemplo. A gente chega a 86 mil dólares, fecha a 85.500. Teve o primeiro movimento de alta, maravilha. Precisamos de um rompimento confirmado, ou seja, uma recuperação da média de forma confirmada. Tem que fechar acima dos 86 mil dólares. Teve esse movimento? Maravilha! Temos um movimento de confirmação para a recuperação da média. Temos um gap em 86.400, check, também importante, fechar este gap, ele está nesta área. Depois desse ponto, teremos os 91 mil dólares. Este aqui é o ponto final de paredão que vai afastar
a tendência de alta neste curtíssimo prazo. Então entenda, 84,5, 86.400 e 91 mil dólares. Essas são as faixas que a gente tem que ficar de olho para que a gente veja maiores acelerações. Estamos atentos a armadilhas, por isso é que eu tenho um plano de ação. O conhecimento leva ao plano de ação, na verdade o plano de reação. Eu sempre vou ficar de olho no quê? Macro, tendência mensal. Médio, tendência semanal. Micro, tendência no gráfico diário. Quando todas as tendências estão de alta, eu me aproveito de uma forma do mercado. Quando duas tendências macros estão mostrando alta e a de curto prazo ainda não, qualquer movimentação de baixa que ainda pode acontecer, e isso bate com o caso atual, vai me abrir oportunidades. É neste sentido que eu mantenho exposição, já que eu estou com uma tendência macro de alta, exposição, mas também caixa. É por isso que eu tenho o plano A, o plano B, o plano C e o plano D. Eu tenho planos de ação que vão me trazer tranquilidade, uma vez que, conhecendo quais são os cenários, eu posso me preparar. Me preparei, acabou. Não tem mais coração batendo, acordando de noite, parando de trabalhar. Eu sei que muitos que me acompanham aqui não vivem do mercado. Como é que você vai... Meu Deus do céu, subiu. Meu Deus do céu, caiu. Se você está agindo dessa forma, você está agindo pelas emoções e muito provavelmente com uma falta de planejamento, falta de conhecimento. Então, voltamos a conhecimento é poder. E falando de conhecimento, eu quero te fazer um convite. Você que tem uma vida atribulada, você que tem uma vida normal, na verdade, você tem família, tem que trabalhar, muitos têm que trabalhar e estudar, chega tarde. Você precisa de organização. Não tem como você fazer os seus investimentos sem a devida organização, sem a devida preparação. Você vai ficar o dia inteiro assistindo coletiva de imprensa com o Jerome Powell, a não ser que ele seja o seu chefe ou você lucre com isso, você provavelmente vai desviar a sua atenção, não é verdade? É muito melhor que você entenda o que pode acontecer, quais são os gatilhos, e aí sim você pode agir, de acordo com o macro, médio e micro. Se você está buscando preparação, organização, consciência, ação com base sólida, de forma analítica e não emocional, seu lugar é no Prêmio Desafio. O Grupo Premium e o Grupo do Desafio são dois grupos fechados que eu possuo no Telegram. É o local onde eu apresento metodologias de investimento, metodologias para realização de lucro. Tenho os meus planos de investimento, macro, médio e micro, cada plano semanal. Se o mercado subir, eu vou agir dessa forma. Se o mercado cair, eu vou agir de outra forma. Todo mundo tem acesso às minhas estratégias de investimento, estratégias de trade. Tem acesso à minha carteira de investimentos e também às minhas operações nos mercados futuros. Além de contar com diversas aulas que te dão base e um suporte 1 para 1 comigo. Discussão estratégica, balanço de carteira e muito mais. É isso que você tem de acesso nos nossos dois grupos, Premium e Desafio. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício. E você ainda conta com um belíssimo desconto adicional. Aqui a gente tem parceiros e uma parceira, que é a corretora Bybit, que concede este desconto. Quer saber mais? Quer mais informações? Basta você acessar o nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, ele é gratuito. Clica nele, vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica nesse @ e o chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Se no curto prazo a gente precisa dos gatilhos e a gente precisa dos fechamentos, a gente tem que olhar para o macro, não é verdade? Fechar a semana nestas áreas já demonstra que o mercado está no seu caminho de alta. E também já demonstra que a gente pode ter um fechamento mensal. Sim, a gente já tem que pensar no mensal, também possivelmente bullish, trazendo uma recuperação para o mercado e abrindo um espaço de aceleração maior. Só que eu sempre gosto, e você se me acompanha sabe, eu sempre gosto de avaliar o histórico.
e olhar para o histórico para trazer as probabilidades. E é isso que eu quero te mostrar agora. Olha esse gráfico. Sabe o que é este gráfico aqui? É um gráfico que mostra, nestas linhas pontilhadas, reuniões do Fed, do FOMC. Olha só, todas as reuniões aqui com as suas datas. E hoje a gente teve uma reunião do Fed. Maravilha? O que a gente tem como estatística? Eu apresentei na semana passada, na quarta-feira passada. É natural que a gente veja mergulhos, quedas, antes da reunião. A gente apresentou isso lá atrás. E a gente também apresentou um dado que eu quero ser um pouquinho mais detalhista hoje, que é um dado pós-reunião, pós-fala de Jerome Powell, pós-coletiva de imprensa. Nós temos que, em mais de 73% das vezes, as reuniões aconteceram e o mercado colocou altas valorizações nas semanas subsequentes, dias e semanas subsequentes. E isso é com base histórica. Se nós pegamos a base histórica e casamos com um estudo gráfico, com um estudo de sentimento, com uma avaliação on-chain, nós temos cada vez mais dados que corroboram a manutenção de uma tendência de alta. E se em uma tendência de alta nós vemos quedas, a gente pode talvez encarar estas quedas como oportunidades. É desta forma que eu estou me movimentando. É exatamente com base nestes estudos que eu sigo me expondo. E eu me expus nessas últimas semanas. Aproveitei Bitcoin, aproveitei altcoins e a gente também tem colocado o contexto macro, porque o mercado de criptomoedas tem uma correlação indireta com o mercado tradicional, SP500 e Nasdaq. E eu quero te mostrar mais um dado para a gente entender se para o mercado internacional, mercado tradicional, também existe uma probabilidade de alta neste macro. Trouxemos estudos apresentando essa visão. Vários estudos distintos que mostravam e mostram que a tendência no mercado tradicional ainda é de alta. No entanto, eu peguei mais uma informação. Eu gosto de pegar informações distintas e verificar se elas conversam entre si. E olha só, que detalhe interessante. O recorde rotação de rotacionar as as ações americanas fazem uma confluência com o movimento do próprio mercado. O que eu quero dizer? Quando existe uma rotação muito grande, seja de compra ou de venda, ou seja, a gente está saindo de compra, vai para venda, está saindo de venda, vai para compra, a gente acaba vendo um padrão no mercado tradicional. Se o mercado tradicional tem uma correlação com o mercado cripto, mesmo de forma indireta, a gente pode avaliar que se o mercado tradicional tiver um benefício, o mercado cripto terá pelo menos uma pressão de alta, o que já é maravilhoso. E eu olho para este cenário e estes gráficos, estas marcações principalmente, e vejo um outflow, ou seja, um shift, uma mudança, uma rotação muito grande de compra para venda, compra para venda, compra para venda e compra para venda, com uma atenção aos pontos limites de venda. O que aconteceu com o mercado tradicional quando a gente viu estas datas? Outubro de 2005, setembro de 17, março de 23, março de 25. Vamos lá no SP500. 2005, 17, 23, 25. Temos aqui o SP500 em tendência de alta.
Ele marca fundos, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes, fundos ascendentes e segue marcando fundos ascendentes, o que a gente pode identificar como uma tendência de alta. O que nós vimos naquelas datas? Uma rotação de compradores para vendedores, recorde de vendedores. O que aconteceu depois de 2005? Tivemos uma valorização no SP500 de nada menos do que 30%. O que aconteceu em 2017? Tivemos nada menos do que uma valorização de 20%. O que aconteceu em 23? Tivemos nada menos do que uma valorização de 19%, 20%. O que podemos esperar diante do cenário atual? Valorizações? Sozinho, esta é uma análise vazia. Mas se a gente olha para o contexto de medo, é o gráfico de sentimento do mercado tradicional. Estamos em faixas que não eram atingidas em muito tempo, desde a pandemia. Atingimos o RSI do gráfico diário em sobrevenda, tanto no SP500 quanto em Nasdaq, o que historicamente marca fundos. Nós vimos vendas agressivas e drawdowns agressivos no mercado tradicional. Um alerta também de fundo. Se a gente confluencia estas avaliações, esses indicadores com os indicadores do mercado cripto, a gente pode avaliar que existem sim parâmetros que podem nos levar de forma provável, com a maior probabilidade, para cima. É por isso, mais uma vez, eu gosto de ser repetitivo, para que todo mundo possa compreender a linha de raciocínio. É por isso que eu fiz compras nestas faixas, tanto de Bitcoin quanto de altcoins. E como o mercado ainda não virou totalmente para a alta no curto prazo, eu tenho o caixa. Luan, o caixa é importante, eu entendo disso, mas eu quero entender como é a construção desse caixa. Assista a aula de caixa detalhado aqui embaixo. Ele vai te ajudar bastante. E não esqueça, dá uma olhadinha na aula de Alt Season. Pode ser um momento interessante para você olhar para as altcoins. Avalie com cautela, lembrando sempre, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, base histórica, base sólida. Faz a sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Pois bem, se a gente está falando de altcoins, vamos falar delas. Ethereum, TAI, INJ, AVAX, Link, HBAR e RSR. Coloca aí mais ativos que amanhã, sim, eu quero analisar uma quantidade maior de ativos. Por isso, estou aguardando o seu comentário. Pois bem, Ethereum. O que é necessário para que Ethereum acelere? Fechar a semana nestas áreas, acima de $2.000. A mesma visão da semana passada é a visão desta semana. Ponto. $2.000 é um suporte muito importante do ponto de vista gráfico e do ponto de vista psicológico. Conservador vai sempre olhar para a aceleração fundo ascendente. Nós temos aqui fundo, fundo mais fundo, fundo mais fundo. Tá? A gente tem inclusive um pivô de baixa. Eu preciso quebrar este movimento. De que forma? Topo, fundo ascendente, e aí sim, quem é mais conservador vai comprar neste fundo ascendente. Vai olhar para Fibonacci, vai olhar para a base de preço, vai olhar de fato para este fundo ascendente. Conservador. Perfil agressivo. DCA. É a mesma coisa que a gente falava na semana passada. DCA, Dollar Cost Average, compras escalonadas. E aquele que tem um ativo ou que tem a carteira consolidada e está esperando apenas uma oportunidade, pode também aguardar o quê? Ah não, a minha visão é de que o mercado vai despencar. Tá aqui, ó. Se perder
1.750, 1.500, 1.550 é plausível. E este é um ponto para quem quiser aproveitar. Ah, vai ter o pior cenário possível. Eu quero ter o caixa para este pior cenário possível com os parâmetros atuais, é óbvio. Vou olhar para 1.500, certo? Então, avalie que tipo de investidor você é. TAI, é o TARS AI. Não gosto deste movimento. Por que eu não gosto desse movimento? Se não é um ativo que está na minha lista de ativos espetaculares e tudo mais. Tem algo de errado com esse projeto? Obviamente que não. Só estou te falando de uma questão de preferência. Não é a minha preferência. Não quer dizer que este não seja um ativo espetacular. Ele nem é e nem deixa de ser. Avalie. Mas do ponto de vista gráfico, este tipo de movimento, obviamente, é interessante. Você não vai comprar ele a 0,50 cents, você vai comprar ele com 90% de desconto. Espetacular. No entanto, eu teria cautela num perfil conservador, que eu não sei se é o seu, pois ele perdeu um suporte muito importante. O que eu adoraria ver se eu fosse um investidor deste projeto, tem uma visão bullish, é maravilhoso, blá blá blá, mas eu sou conservador. O que eu aguardaria? Este cenário aqui. É o rompimento do que era um suporte, virou resistência, teste, e no teste fundo ascendente eu compraria. Eu sou hiper agressivo, este é o melhor projeto do mundo. Se este for o seu caso, se for esta a sua visão, um DCA pode fazer total sentido. Não, eu vejo que vai ter uma recuperação espetacular, ele está sustentando neste suporte aqui, que eu não acho válido, mas se você avaliar, oh meu Deus do céu, não vai puxar não, amigo? E aí, TradingView? Agora sim. Você pode avaliar este suporte, não, aqui eu tenho um suporte também, pode ser considerado no gráfico diário, ó, ele bateu aqui, se não, ele tem um suporte em 0,034, ele vai sustentar esse suporte. Pois bem, se você está com essa visão, um DCA pode fazer sentido, certo? E aquele que está, de fato, aguardando, eu não vejo pontos claros aqui, sendo extremamente sincero. Vejo que ele está num ponto crítico, alguns investidores podem analisar que é o melhor momento possível do ativo. Do ponto de vista de risco e retorno, isso é óbvio, porque tem muito tempo que ele não atinge pontos tão baixos. Caiu aí praticamente 90%, uma recuperação claramente traria uma valorização elevada, mas eu acho de risco. Então você precisa avaliar aí qual que é o seu perfil e qual que é a sua propensão ao risco em relação a esse tipo de movimento e projeto. INJ está se sustentando em um suporte. Perdeu um suporte que era importante, tá? Era o suporte do topo anterior. Bateu, estava num desenho bem interessante. Ah, teve o rompimento, teste, rejeição, reteste, tá trabalhando. É um ombro, cabeça, ombro inverso. Vai à lua? Não. Falhou, invalidou totalmente. Volta para uma área neutra, mesmo que uma área neutra na faixa superior, já que a gente teve esta como uma área de suporte também importante? Sim, mas ainda voltou para uma área neutra. Para o agressivo, DCA nessas áreas podem fazer sentido, 10 até os 8 dólares podem fazer sentido. Conservador, vai aguardar este movimento. Por quê? Porque existe uma proximidade muito grande daqui para cá. Tá? É 60%, mesmo assim. Tá? Do ponto de vista gráfico, existe uma proximidade. Então o conservador vai aguardar esse ponto. AVAX, idem. E está um pouco pior. Tá? Então o conservador que tem conservador agressivo, na verdade o moderado, vai aguardar este movimento. Pivôzinho de alta, tá? Recuperação, aceleração, recupera esse suporte que está servindo como uma resistência e aí sim trabalha para compras em um fundo ascendente. O super agressivo, na verdade o super conservador, vai aguardar isso daqui, não tem nem o que olhar, tá? Porque é a faixa de suporte e resistência mais importante. E o agressivo? O agressivo vai olhar para um DCA com os fundos,
tá? Para pular fora, 15 dólares. Então, perfis diversos. Você gosta desse tipo de análise com vários perfis? Deixa aí nos comentários se faz sentido para você. Link já me agrada muito mais do que a VAX. Por quê? Embora tenha perdido um suporte que era até relativamente interessante, ele buscou um suporte abaixo e a faixa de Fibonacci, se a gente puxa do último fundo até o topo, ele está sustentando na área de Golden Pocket, a área de 618,786. Então o link está muito mais saudável e demonstrando uma força muito mais interessante. Para o conservador, não o mega conservador, mas o conservador, a gente já está no caminho de formar um topo, buscar um fundo ascendente e acelerar. Então, já está muito mais próximo. Para o agressivo, somente se ele voltar perto desta área de 11, 12 dólares, o agressivo, o que tem o perfil agressivo, poderia justificar uma compra, tá? H-Bar. Eu não gosto desse ponto em H-Bar. Eu vou te explicar o porquê. Ele foi lá em cima, ele valorizou absurdamente, tá? Quem comprou antes da eleição do Trump, maravilha. Quem estava querendo comprar aqui e está aqui, se tiver um perfil agressivo, pode validar um DCA, pode justificar um DCA porque está entre 50% e 618. Mas, vou te ser extremamente sincero, a área de suporte realmente válida para mim é essa daqui, que está justamente em 0,13 alto, 0,1380, 0,14 cents. Tá? No ponto que nós estamos, 0,19, a gente ainda está longe. O mercado pode subir daqui? Obviamente que pode subir daqui, mas eu ficaria muito mais confortável com um movimento para esses pontos aqui. Sou agressivo, não quero esperar, DCA. Tem um perfil conservador, você pode aguardar um toque rejeição e até um fundo ascendente. São considerações que você poderá fazer se tiver esse perfil. E por fim, RSR. Gosto também, não está no pior cenário possível não, está em uma movimentação de acumulação, mas num padrão revival que nós chamamos. Fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, sustentou em um suporte, tinha perdido esse suporte, mas sustentou. Tem aqui uma LTA, tá? Uma linha de tendência de alta, você tem aqui os pontos de encontro, nós temos Fibonacci, tá? Fibonacci em uma área extrema, sim, mas ainda assim em uma área plausível, porque a gente tem muitas confluências, então eu vejo com bons olhos. No entanto, é um bom projeto? Você vai avaliar o projeto? Você vai estudar? É um projeto que você precisa ter na carteira? Estude, analise. Se a resposta for sim, qual é o seu perfil? Meu perfil é o conservador. Aguarda, confirmar, afastar um pouco mais, formar um fundo ascendente. E aí sim, no fundo ascendente, você tem uma maior probabilidade de surfar uma alta, de investir com um menor risco. Por quê? Quando você estica bastante de um fundo, existe uma maior probabilidade de formar um fundo ascendente posterior e renovar máximas lá na frente, tá? Contanto, obviamente, que seja um bom projeto. Ah não, eu sou agressivo. Eu acho que áreas perto de 0,0050 é que farão sentido para um perfil agressivo. 20% abaixo, praticamente, do ponto que nós estamos. Então, fique de olho. Tem muita opção, muito ativo, e eu quero analisar mais e mais. É por isso que eu peço a você a deixar aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Vamos acompanhar o Bitcoin. Ele tem que fechar hoje acima de 84,5. Se ele começar a fechar, acelerar, a gente começa a olhar para o curto prazo em alinhamento com o médio e longo prazo. Vamos ficar atento e eu vou trazer todas as atualizações possíveis e inimagináveis lá no grupo geral. Por isso, participe do mesmo. Link está na descrição do vídeo. Eu volto a qualquer momento e eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.